Pode assentar, meus irmãos. Louvado seja e bendito o nome de Jesus. Nós estamos numa série de mensagens intitulada Deus é Real. A realidade de Deus, a verdade de Deus, o fato de que a sua existência é incontestável, não é isso? Interessante, meus irmãos, que ao longo da história Deus tem sido contestado, desde em sua essência, em sua natureza, sua existência, até no desdobramento com as suas obras. E ao longo da história, homens de Deus têm se levantado, propondo argumentos, propondo afirmações, valores, axiomas que defendem a tese da existência incontestável de Deus. E essa é uma verdade na palavra, Deus é real. Essa é uma verdade na vida, Deus é real. Me lembro, por exemplo, de um teólogo muito conhecido, com obras, uma obra muito densa produzida, Tomás de Aquino. Ele desenvolveu numa de suas obras alguns argumentos em prol da existência de Deus. Argumentos que desafiam a mente, a razão. Por exemplo, Tomás de Aquino disse assim: olha, Deus é a causa não causada. E o argumento é o seguinte: cada coisa que você pegar, você vai regredindo na história até você encontrar a origem, a causa. Ele diz: pois bem, quando você regredir na história humana até buscar a origem, a causa, e quando você chegar lá no primeiro ponto, no ponto de partida de tudo, você pergunta: de onde veio isso? Isso vem de Deus? Mas quando você chega em Deus, nada veio antes dele. Ele é a causa não causada, e por ser a causa não causada, ele causou todas as coisas. O outro argumento muito difundido de Tomás de Aquino foi o argumento do relógio. Ele diz que se a pessoa está andando na rua e tropeça numa pedra, alguém pode dizer assim: não se preocupe não, que essa pedra sempre esteve aí, desde a fundação do mundo. E olha, é até possível que uma pedra esteja naquele lugar há muitos e muitos anos, milhões de anos. Mas se você está andando na rua e tropeça num relógio, ninguém pode dizer para você: não se preocupe, esse relógio esteve aí desde a fundação do mundo, porque o relógio é diferente de uma pedra. O relógio tem uma engrenagem, o relógio tem uma inteligência colocada a serviço da sua existência. Então Tomás de Aquino diz assim: assim como o relógio pressupõe a existência do relojoeiro, o universo pressupõe a existência de Deus. É impossível contemplar todo o universo, cujo funcionamento é mais bonito, mais perfeito, mais harmônico, mais extraordinariamente eficaz do que um relógio, e pressupor que tudo isso veio do nada. Não, o universo, a existência do universo estabelece que Deus existe. Então, Deus é real. E se Ele é real, Ele tem atributos, Ele tem qualificações que marcam a sua existência e a sua natureza. Domingo passado nós falamos sobre a bondade de Deus. Deus é real e Deus é bom. Hoje o desafio é a gente pensar sobre a soberania de Deus. O mesmo Deus que é bom é soberano. E eu gosto muito desse texto da palavra do Senhor no Salmo 115, versículo 3. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo que lhe agrada. Essa expressão do salmista só pode ser usada referindo-se à pessoa de Deus. Sobre ninguém mais se pode afirmar que tem o poder para fazer tudo que lhe agrada. Isso só Deus pode fazer, porque só Ele é Deus e porque Ele é soberano. Ele está acima de tudo e de todos. Conceito de soberania: soberania é a qualidade de algo ou alguém que é soberano, isto é, uma autoridade superior com mais poder e domínio em comparação aos demais. Ele está acima de todas as coisas. Pensando na pessoa de Deus, relacionando com o conceito de soberania, nós podemos dizer que Deus é, em todo tempo, a autoridade máxima sobre tudo e sobre todos. Você pode dizer isso comigo? Deus é, em todo tempo, a autoridade máxima sobre tudo e sobre
todos, isto é, soberania de Deus. Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos, a vontade dele é incontestável, a vida dele é inquestionável, Ele é autônomo, Ele é autossuficiente, Ele é Deus e Ele é soberano. A soberania de Deus implica em dizer que o mundo tem não apenas um dono, mas tem um rei que o governa, e o nome dele é Deus Todo-Poderoso. Ele criou o mundo, mas não abandonou o mundo. Ele criou o mundo e governa o mundo. Ele é o único rei do universo. Ele é o dono, mas ele é o gestor. Ele está no comando. A história não está à deriva. Deus tem as rédeas da história nas mãos dele. Ele é o supremo governador de todas as coisas. Ele é soberano. E uma coisa interessante, meus irmãos, quando pensamos na soberania de Deus, há uma referência textual muito impactante para a nossa vida, dos tempos do Antigo Testamento, lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Vê se você consegue se segurar no banco com esta afirmação da Bíblia sobre a pessoa de Deus. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, e tu estás acima de tudo. É Deus, soberano Deus, infinito Deus, Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, que cantamos há pouco. Ele é o Deus soberano, Ele está assentado no trono, e Ele governa, e Ele tem poder e autoridade de rei soberano do universo. Ninguém pode usurpar o seu trono, ninguém pode desejar o seu trono. Ele é Deus, soberano Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Como é que a gente pode saber na palavra, ter certeza na palavra, que Deus é soberano? Há um texto no livro do profeta Isaías, no capítulo 46, e por coincidência, também no capítulo 46 do livro dos Salmos. E quando conjugamos o texto de Isaías com o texto de Salmos, ambos, capítulo 46, nós vamos encontrar como nós podemos ter segurança da soberania de Deus. Por que nós podemos afirmar que Deus é soberano? Primeiro, porque Ele próprio afirma isso. Deus afirma na palavra dele que Ele é soberano. Quando lemos o livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículo 9, especialmente a segunda parte do versículo, nós entendemos ali: eu sou Deus. Deus está falando, eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Ele próprio afirma a sua soberania. Ele próprio atesta que Ele é Deus inigualável, incomparável e acima de todos os outros. E Ele próprio declara: além da minha pessoa como Deus, não há outro. E nós vamos encontrar em todo o livro de Salmos diversos textos afirmando: não há nenhum Deus como o nosso Deus. Não há nenhum Deus que criou como o nosso Deus. Não há nenhum Deus que sustenta como o nosso Deus. Não há nenhum Deus que protege como o nosso Deus. Não há nenhum Deus que recompensa como o nosso Deus. Não há nenhum Deus que ama como o nosso Deus. Não há nenhum Deus que perdoa como o nosso Deus. Deus é inigualável. Ele é soberano. Ele próprio diz: eu sou soberano. Interessante, meus irmãos, essa expressão, eu sou. Quando Deus mandou Moisés e o comissionou para liderar a libertação do povo do cativeiro egípcio, Moisés: Senhor, quando eles me perguntarem que Deus é esse que te enviou, o que eu vou responder? E Deus diz assim: diga a ele: eu sou, te enviou. Diga: eu sou, me enviou. Eu sou, esse é o nome de Deus. O nome de Deus, meus irmãos, em hebraico, tem como raiz o verbo ser, o verbo raiar, o nome Yehová, tem raiar na raiz. Sabe o que é esse verbo ser? Ele é ao mesmo tempo conjugado no passado, no presente e no futuro. Deus é eterno, antes dele não houve nenhum, depois dele não haverá nenhum, hoje não há nenhum, ele é único, ele é eterno, eu sou. E quando chega no Novo Testamento, você encontra Jesus, sabe dizendo o quê?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta, quem entra encontrará pastagens. Eu sou a água da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é o mesmo, eu sou o mesmo Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus soberano em essência. Deus é soberano porque Ele tem autoridade de autoafirmar-se como soberano, e não há sobre a face da terra, não há em todo o universo qualquer ser que tenha poder e autoridade de contrapor-se à autoridade de Deus. Eu sou soberano, ponto final, não há nenhum outro além de mim, diz o Senhor. Segundo, porque o próprio Deus define essa soberania. Ele não apenas afirma essa soberania, mas ele a define. E está lá em Isaías também, no versículo seguinte do livro de Isaías, capítulo 46, versículo 10. Desde o início faço conhecido o fim. Olha o que Deus está dizendo aqui. Antes de qualquer coisa existir, eu já digo o que vai ser no final. Antes do início, faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, aquilo que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Deus está dizendo assim: venha o que vier, aconteça o que acontecer. Tem um anjo que caiu aqui do céu, o nome dele é Satanás, ele está aprontando aí na terra, não interessa. Eu sou soberano, os meus planos prevalecerão, o que eu faço permanece, e aquilo que eu quero, aquilo que me agrada, acontece. Eu estou no comando. O fato do diabo existir não mexe, não trisca na realidade de que quem está no comando é Jeová. O fato do mal existir não altera a realidade de que quem está no governo de todas as coisas é o soberano Deus, é o Senhor, Criador dos céus e da terra. O mal existe e tem os seus dias contados, porque desde o início ele já disse como seria o fim. A aprovação tem seus dias contados, a tentação tem seus dias contados, o pecado tem seus dias contados, o mal tem seus dias contados, mas Deus é eterno e abre em Cristo a porta da eternidade para todo aquele que crê e o aceita como Salvador e Senhor. Ele é soberano, Ele é Deus. Ele afirma que é soberano e ele define a sua soberania. Eu sou o único que antes de fazer, já faço e digo o que vai acontecer no final. E eu fiz isso o tempo todo, não parei de fazer em nenhum momento. E eu quero dar uma notícia para todo mundo, para todo o universo. Eu tenho um propósito em tudo que eu faço e o meu propósito fica de pé. O que Deus quer não cai. O desejo de Deus não falha. O propósito de Deus não cede. O que Deus quer, Ele sempre quis e sempre vai querer. Ele não abre mão. Ele diz: com amor profundo te amei. Ele decidiu amar você. Ele decidiu salvar você. O apóstolo Paulo diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É decisão de Deus. Nunca me esqueço, estava no festival de música lá em Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro, e estava lá os jovens apresentando canções. Eu estava lá na mesa de jurados para avaliar as letras, o conteúdo bíblico, e apareceu uma música lá, uma jovenzinha, simples, cantando uma música. A letra, nunca mais vou esquecer. Ela dizia assim: qual a razão de Jesus ter se sacrificado? Por que razão Ele morreu pelos meus pecados? A única resposta que eu encontro é: o grande amor de Deus por mim. Jesus não morreu na cruz por causa dos meus olhos, não morreu na cruz por causa das suas habilidades, não morreu na cruz por causa dos seus argumentos, não morreu na cruz por pena de você. Ele morreu na cruz por causa do grande amor de um Deus que é soberano e que tem planos de salvação para nós. Ele diz na palavra de Deus, profeta Jeremias: eis que tenho para vocês planos que assombrarão a terra, planos de paz e de vida. Sabe o que é isso? Propósito de Deus. Os propósitos dele são propósitos de bênção e de vida para mim e para você, e eles ficarão de pé. Aleluia, igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é soberano, Ele afirma isso, Ele próprio define isso, e sabe o que mais? Ele próprio explica isso. Como é isso?
Como é que funciona isso? E agora, meus irmãos, colocarei aqui diante dos olhos de vocês um dos textos mais arrebatadores das Escrituras, que fala sobre Deus explicando o funcionamento da sua soberania. Refiro o meu texto do Salmo 46, especialmente o trecho do versículo 8 ao versículo 11. Você pode ler comigo isso? Bem forte, bem contundente, bem convicto. Vamos ler juntos? Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra! Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Quem manda sou eu. Quem está no comando sou eu. Quem governa sou eu. Quem decide prazo sou eu. Quem diz o tempo sou eu. Quem diz o que vai acontecer sou eu. Os astros todos da terra, do céu, os animais da terra, os peixes do mar, todo ser vivente está debaixo da minha autoridade. A minha vontade prevalece. Eu estou no comando. Isso é soberania de Deus. É olhar para Deus com honra, olhar para Deus com temor, olhar para Deus com responsabilidade, olhar para Deus vendo quem Ele é, não brincar com Ele. O Senhor diz na sua palavra de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Deus é para ser levado a sério. Deus é para ser considerado em cada detalhe ínfimo da nossa vida. Ele não pode ser descartado, ele não pode ser colocado de lado, porque Ele é o soberano Deus. Ele tem que estar no trono da nossa vida. Ele tem que estar no comando da nossa vida. Ele é o nosso Deus. Pastor, como que eu posso responder à soberania de Deus? O que eu falo diante da soberania de Deus? Como que eu respondo? Há três coisas, há três ações que eu preciso praticar para oferecer uma resposta minha a essa soberania extraordinariamente bela de Deus. Deus é soberano. E diante da soberania de Deus, eu preciso praticar três ações. A primeira delas, Deus é soberano. Então, reconheça a soberania de Deus. Curve-se diante da soberania de Deus. Reconheça isso. Curve-se diante disso. Quebre-se diante disso. Não discuta sobre isso. Não admita conversar sobre isso do ponto de vista de questionar isso. Muitas coisas ruins acontecem, muito desastre acontece, muita coisa triste acontece, catástrofes acontecem, a ganância humana faz com que isso aconteça, N razões, mas nada macula a soberania de Deus. Nós temos que reconhecer que Ele é soberano. Sabe como é que eu faço isso, Senhor? Eu entendo que o Senhor é a máxima autoridade sobre tudo e sobre todos. Eu me rendo aos teus pés. Não foi isso que cantamos? Eu me rendo aos teus pés. Eu preciso simplesmente dobrar os meus joelhos, encostar o meu rosto no chão e dizer: soberano Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, eu estou aqui rendido. Reconhecer é entregar para Deus a nossa total, absoluta rendição. Eis-me aqui, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Cubra-me com a tua graça. Eu reconheço a tua majestade. Quando você lê o capítulo 6 de Isaías, ele diz assim: eu vi o Senhor. Que texto fabuloso, meus irmãos. Ele fala assim: eu vi o Senhor assentado
no alto e sublime trono. Sabe o que ele fez? Ele disse assim: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e apesar dos meus lábios serem impuros, os meus olhos viram o Senhor, o Rei da glória. Na visão de Isaías, o serafim pegou uma tenaz, pegou uma brasa viva, encostou nos lábios dele e disse: eis que isso tirou o teu pecado, purificou o teu pecado. Quando Deus acabou de fazer isso, Deus fez uma pergunta: a quem enviarei? E quem irá por nós? E Isaías disse: absolutamente golpeado, nocauteado, na lona, rendido: eis-me aqui, Senhor. O Senhor faz o que o Senhor quiser comigo, Senhor. Envie-me para onde o Senhor quiser, Senhor. Eu não mando mais em mim. Eu estou rendido diante da tua majestade, da tua soberania. Primeira resposta: reconheça, rendição. Segunda resposta: aproveite, usufrua. Não deixe a soberania de Deus escapar. Aproveite para a sua vida. Viva as implicações dela. Deus é soberano significa que há alguém que está no governo das coisas e que quer que a vontade dele se realize na sua vida. Tem propósito e projetos para a sua vida que incluem você. Não fuja com os seus próprios pés daquilo que Deus quer dar para você, daquilo que Deus quer fazer para você e através de você. Repito, com a permissão de todos, não fuja do que Deus quer fazer por você e através de você. Usufrua disso, aproveite isso, não desperdice a soberania de Deus em seu favor. Diga: Senhor, eu preciso que o Senhor faça a obra completa. Eu preciso que o Senhor realize tudo. Que o Senhor não deixe nada sem fazer. Quer saber de uma coisa? Não importa a sua idade, não importa o seu estado civil, não importa a sua profissão, não importa a sua escolaridade. O que conta é a sua capacidade de se render, de se entregar, de se lançar e dizer: cumpra em mim o teu querer. Quando a Igreja Batista no Brasil inaugurou um novo conjunto de hinos chamado Inário para o Culto Cristão, uma nova coleção de hinos, apareceu lá um hino. Que coisa, meus irmãos. O autor desse hino já está na glória. O hino dizia assim: não a minha vontade, mas a tua vontade. Não os meus caminhos, não os meus descaminhos, mas os caminhos teus. Quando o ser humano aprende a dizer não para si mesmo, para a sua própria vontade, em favor do cumprimento do projeto de Deus na sua vida, Deus, e só então Deus, estará sendo soberano na vida dele. Como é que eu respondo a soberania de Deus? Deixando Deus ser Deus na minha vida, deixando Deus comandar, ordenar e obedecer. Terceira resposta: depois de reconhecer e aproveitar, eu posso também celebrar. É quase que uma consequência, um desdobramento natural. Eu me rendo aos pés do Senhor, eu me abro para Ele fazer a obra da minha vida, e eu já posso celebrar ao Deus de toda a criação, que agora eu vou louvá-lo e vou viver para a glória dEle, para o louvor dEle, e tudo que eu sou e tudo que eu tenho será única e exclusivamente para Ele, e a minha vida será celebração de tudo que Deus faz por mim. Sabe, tudo o que Deus faz por você é motivo de festa. Tudo que Deus faz por você é motivo de celebração.
E a minha vida e a sua vida e a vida da igreja e a vida do universo precisa ser sempre celebração, celebração, celebração. Como está escrito no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Eu gosto demais desse texto, meus irmãos. Sabe por quê? Tem um monte de religião na terra, tem um monte de segmento religioso na terra, mas lá na palavra de Deus está dizendo assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Ninguém tem o direito de não celebrar, porque o Deus da vida abençoa a todas as pessoas. O sol se levanta sobre todos, o oxigênio alimenta a todos, a graça de Deus alcança a todos, o amor de Deus é disponibilizado a todos. Então, atenção, decreto geral. O rei está editando um decreto, e em toda a sua jurisdição, em toda a terra, atenção, todos os moradores da terra, celebrai com júbilo ao Senhor. Vida de cristão é vida de alegria, de júbilo, de festa, de êxtase espiritual, é vida de celebração por aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, onde o amor de Deus se revelou por nós. Celebrai com júbilo ao Senhor. Sabe quais são as respostas que nós temos que dar à soberania de Deus? Temos que reconhecê-la, temos que nos abrir para tudo que ela significa para nós, e temos que saltar da cama, saltar da cadeira, saltar dos bancos da igreja para celebrar a Deus, soberano Deus. Mas sabe, a gente estuda isso na Bíblia e tem a sensação assim que está faltando alguma coisa. A soberania de Deus é maravilhosa. Deus a afirmou, Deus a definiu, Deus a explicou, já mostrou como é que a gente responde. Sabe o que está faltando? Está faltando a gente pensar no que aconteceu naquela cruz. Sabe por quê, meus irmãos? Quem morreu na cruz não foi uma pessoa qualquer. Eu venho nessa noite lhes dizer que quem morreu na cruz foi o Senhor Jesus. Sabe como que o Novo Testamento o chama de Kyrios? É Senhor em grego. Sabe o que é Kyrios? É autoridade, é Senhor cuja autoridade é incontestável. Jesus é o Kyrios, Jesus é o Senhor. É maravilhoso isso. É a soberania migrando nas expressões da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Senhor Jesus morreu naquela cruz, o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, lança um holofote, acende um holofote na soberania de Cristo. Ele fala: Deus lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse o quê? Que Jesus é o Senhor, que Jesus é soberano, que Ele é Rei, o nosso Salvador é Rei. O amor de Deus que se manifestou em Cristo na sua morte da cruz. Ele foi tirado da cruz, sepultado e venceu a morte, porque Ele é Senhor. Nós o chamamos de Jesus, nós o chamamos de Cristo, e podemos fazer isso sem nunca nos esquecermos de que Ele é o Senhor, merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Como é que o apóstolo Paulo resumiu a soberania de Jesus? Ele fez de uma maneira singela, simples, mas de uma profundidade irretocável. Ele diz assim: pois dele, por ele e para ele são
todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que está aqui nesta noite. Esse é o Jesus que morreu por você. Esse é o Jesus que está vivo. Esse é o Jesus que restaura o seu coração, que cura a sua alma. Esse é o Jesus que cura suas enfermidades da mente, das emoções, do coração, da alma e do corpo. Esse é o Jesus que restaura, o Jesus que liberta. Esse é o Jesus que expulsa os demônios, que repreende Satanás, que repreende as intempéries, que faz o mar se acalmar. Esse é o Jesus da abundância, é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Esse é o Cristo ressurreto, que venceu a morte, que está aqui e que te ama, que te ama, que te ama, que ama cada um aqui. Esse é Jesus que morreu na cruz. Então, como que eu respondo à soberania de Deus? Me rendendo a Jesus, me entregando a Jesus e celebrando Jesus, que expulsa os demônios, que repreende. Quem é Jesus para você? Um personagem da história, um ícone do dicionário, da enciclopédia. Quem é Jesus para você? A sua vida vai ser transformada, a sua vida vai mudar, o seu casamento vai mudar, quando Jesus for Senhor da sua vida, quando Ele for o Kyrios, quando Ele se tornar a autoridade máxima. Jesus que expulsa os demônios, que repreende. Quem é Jesus para você? Personagem da história, de um Deus, um ícone do dicionário, da enciclopédia. Baixe sua cabeça. Quem é Jesus para você? Onde você está? A sua vida vai ser transformada. Por favor, a sua vida vai mudar. Baixe sua cabeça. O seu casamento vai mudar. Sabe o que é mais maravilhoso? O mais maravilhoso é que Jesus está aqui nessa noite. Ele está presente aqui nessa noite. Quando Ele se tornar, Ele está aqui por sua causa, Ele está aqui por causa de cada um de nós. Ele está aqui por causa da juventude, Ele está aqui por causa dos homens, das mulheres, Ele está aqui por causa dos anciãos. Ele está aqui. E Ele nos ama. Querido, eu não vou perguntar se você tem uma religião, se você frequenta ou não uma igreja, se você já leu a Bíblia, se você tem camisas com dizeres bíblicos, se você posta nas suas redes sociais frases religiosas. O que eu vou perguntar é se Jesus já é o seu Salvador e Senhor. O que eu vou perguntar é se Ele já está no comando da sua vida. E pode acreditar em mim, isso não tem nada a ver com religião. Isso é vida. Nessa noite, Jesus está aqui para assumir o governo da sua vida. O profeta Isaías anunciou isso. O governo estará sobre os seus ombros. O seu governo não terá fim. Ele está aqui para tirar do trono quem estiver sentado ali. Pasmem, quem ou o que estiver ali. E uma vez que Ele tira quem está ali ou quem está ali, Ele se assenta no trono da sua vida e Ele passa a ser Senhor da sua vida. Ele é Salvador e é Senhor. Pastor, nessa noite eu quero me render diante da soberania de Deus. Nessa noite eu quero me abrir para a soberania de Deus. Nessa noite eu quero celebrar a soberania de Deus. Nesta noite eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Se você entendeu a mensagem desta noite, e se você quer que o Senhor se assente no trono de comando da sua vida, e se você entendeu que isso não tem nada a ver com religião, isso é vida, dia a dia, na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, com as suas amizades, seus negócios, Senhor Jesus Cristo de verdade vai ser real na minha vida. Ele vai ser o Senhor da minha vida.